A maioria dos homens acima dos 60 anos nem imagina que a forma como bebem água pode estar diretamente ligada a problemas de ereção, queda da testosterona e até perda de energia no dia a dia. Parece estranho, eu sei, mas depois de décadas acompanhando pacientes, aprendi que muitas vezes o problema não está apenas na idade, e sim nos pequenos hábitos que repetimos sem perceber. Um dos mais negligenciados é justamente a hidratação. Já vi homens de 60, 70 e até 80 anos chegarem desanimados, certos de que seus melhores anos tinham ficado para trás. E é impressionante como simples mudanças, como ajustar a forma de beber água, conseguem transformar a disposição, a confiança e até o desempenho. Basta pensar. O sangue é composto em sua maior parte por água. Se o corpo está desidratado, mesmo que levemente, o sangue fica mais grosso, circula com dificuldade, a testosterona cai e os hormônios do estresse aumentam. Isso torna muito mais difícil alcançar e manter uma ereção firme. O que quase ninguém considera é que, em muitos casos, a solução não está em remédios ou tratamentos complicados, mas em algo tão básico quanto um copo d'água tomado no momento certo. Já acompanhei de perto como esse simples cuidado pode devolver vitalidade a homens que acreditavam não ter mais saída. E acredite, até uma técnica rápida, feita logo pela manhã em poucos segundos, pode potencializar o fluxo sanguíneo quando combinada à hidratação adequada. No fim, tudo se resume a entender que o corpo precisa do básico para funcionar bem. A água é a melhor amiga do sangue, e sem sangue circulando livremente, não existe ereção possível. É simples, mas transformador. E esse é o tipo de segredo que muitos homens só descobrem tarde demais, quando poderiam ter mudado sua vida muito antes. 9 em cada 10 vezes, antes mesmo de pensar em exames hormonais ou remédios, faço sempre a mesma pergunta. Quanta água você está realmente bebendo? A maioria solta uma risada desconfortável e responde algo como: de manhã tomo café, no almoço talvez um refrigerante, mas água de verdade, quase nunca. O que quase ninguém percebe é que uma ereção é, na essência, um fenômeno hidráulico. Tudo depende da pressão sanguínea, do sangue fluindo até o pênis, preenchendo as câmaras e permanecendo ali. Mas se o sangue está espesso, lento e pesado, essa pressão nunca acontece. O desejo pode até estar presente, mas o corpo simplesmente não consegue reagir. O sangue é formado em sua maioria por água. Quando o corpo não recebe a quantidade certa, mesmo que a desidratação seja leve, o sangue engrossa e o coração precisa fazer mais esforço para empurrá-lo. Isso significa menos oxigênio e nutrientes circulando, e consequentemente menos fluxo para onde mais importa. Não é opinião, é fisiologia pura. Lembro de um paciente, o Carlos, um ex-professor de 68 anos que entrou no consultório cabisbaixo e confessou acreditar que já estava velho demais, que nada mais funcionava. Ao avaliar seu histórico, vi que ele cuidava bem da alimentação, não tinha doenças graves, nem tomava remédios que pudessem atrapalhar. O único problema era simples, ele quase não bebia água. Sugeri uma mudança pequena, mas consistente. Tomar água ao longo do dia, de forma calma e contínua, sem goles apressados nem garrafas viradas de uma vez. 2 semanas depois, ele voltou com um sorriso diferente. Não sei o que aconteceu, mas voltou a funcionar, contou. Esse é o poder da hidratação. Afina o sangue, melhora a circulação e dá suporte a todos os processos que mantêm o corpo ativo. E não exige muito esforço, apenas constância. O curioso é que muitos homens nem notam que estão desidratados, porque não sentem sede. Ainda assim, o corpo já está diminuindo o ritmo, a ereção perde firmeza, o tempo de recuperação aumenta e a confiança vai se esvaindo pouco a pouco. É importante lembrar que o sangue não carrega apenas oxigênio, mas também hormônios, como a testosterona, além de nutrientes e moléculas essenciais que precisam circular até seus destinos. Se esse sistema não flui bem, nada funciona como deveria. Então, da próxima vez que sentir que o corpo não está respondendo como antes, não atribua imediatamente à idade. Pergunte a si mesmo: estou realmente hidratado o suficiente para que meu sangue cumpra sua função? E isso é só o começo, porque mesmo quem bebe bastante água pode estar sendo prejudicado por outro fator invisível.
A desidratação silenciosa não apenas dificulta a circulação, mas também reduz a testosterona, deixando o corpo em estado de alerta e enfraquecendo ainda mais a vitalidade masculina. Lembro de quando conheci Walter, um senhor de 72 anos, recém-viúvo e vivendo sozinho no Rio de Janeiro. Tinha a mente afiada, os olhos ainda vivos, mas a energia parecia escapar dele pouco a pouco. Com um olhar carregado, me disse que não se sentia doente, apenas não se sentia mais ele mesmo. Não havia nada urgente ou grave, mas algo dentro dele havia se apagado. Conversamos longamente. Ele não tomava remédios significativos, cuidava da alimentação, fazia algum exercício, não parecia deprimido, mas carregava uma apatia estranha, sem ânimo, sem desejo, sem interesse real pela intimidade. E por trás disso, tudo havia um medo silencioso. Acreditar que já tinha chegado ao fim da linha. Os exames mostraram níveis de testosterona abaixo do ideal. Nada dramático, mas suficiente para justificar a falta de vitalidade. Perguntei sobre o hábito de beber água, e ele confessou, quase envergonhado, que mal bebia, e ali estava a chave. Poucos homens percebem que a desidratação não apenas dá sede ou cansaço. Ela força o corpo a entrar em modo de economia, guardando energia para o básico, manter órgãos vitais, regular temperatura, segurar a pressão arterial. Tudo que não é considerado essencial, como libido, construção muscular ou produção de testosterona, fica em segundo plano. A testosterona é mais do que desejo sexual. É o motor que dá força, identidade, impulso de vida. Mas quando falta água, o corpo silencia esse fogo para se proteger. E quanto mais tempo se vive nesse estado, mais esse desequilíbrio hormonal passa a parecer normal. Há ainda outro fator, o cortisol, o hormônio do estresse. A desidratação o faz disparar, e ele compete diretamente com a testosterona. Quando o cortisol sobe, a testosterona despenca. É como uma gangorra, e muitos homens mais velhos estão presos sem perceber no lado errado dela. No caso de Walter, não recorremos à reposição hormonal ou injeções. Propus apenas uma mudança simples: hidratação consciente. Ele passou a beber água logo ao acordar, mantinha sempre uma garrafa por perto e tomava pequenos goles ao longo do dia, sem esperar a sede chegar. Reduziu o café à tarde, deixou de lado o álcool antes de dormir e começou a escutar os sinais do próprio corpo. 4 semanas depois, voltou com outra postura. Disse que se sentia desperto, sorria mais e até estava aberto à ideia de conhecer alguém. O brilho havia voltado. E tudo o que ele fez foi oferecer ao corpo aquilo que ele pedia em silêncio: água. A verdade é que muitos homens mais velhos não sofrem de falhas hormonais, mas de uma desidratação crônica que nunca foi explicada a eles. E mesmo aqueles que bebem água todos os dias, muitas vezes, o fazem do jeito errado. Não é apenas sobre quantidade, mas sobre a forma. Esse detalhe simples pode ser o motivo de o corpo ainda não estar respondendo como deveria. Muita gente não imagina, mas a forma como bebe água pode mudar completamente o funcionamento do corpo. Quando comecei a explicar isso para alguns homens, a reação foi de riso e descrença. Lembro bem de Miguel, um caminhoneiro aposentado de 67 anos, homem direto, sem rodeios. Ele me olhou e disse, brincando, que não entendia como a água poderia ter tanta importância. Sorri e respondi que o problema não era a água em si, mas o modo como ele a tratava. E é aí que muitos se enganam. Acreditam que basta beber quando a sede aparece. Só que nesse ponto, o corpo já está em déficit. Outro erro comum é tomar grandes quantidades de uma vez, especialmente água gelada. O organismo não consegue absorver assim. Em vez de hidratar, essa água passa direto, sobrecarregando os rins e levando embora minerais importantes. É como jogar um balde em cima de uma esponja seca. Nada é realmente absorvido, tudo escorre pelos lados. O corpo funciona muito melhor quando recebe pequenos goles constantes ao longo do dia. Dessa forma, mantém o sangue fluindo, os hormônios equilibrados e o sistema nervoso em sintonia. Até a postura conta. Beber sentado em vez de em pé ou em movimento ativa o estado de descanso e digestão, favorecendo a absorção. E há ainda um detalhe curioso que quase ninguém sabe. Deixar a água se misturar com a saliva antes de engolir
ajuda na assimilação, uma prática simples que faz diferença real. Miguel, desconfiado, decidiu testar. Abandonou a mania de virar copos de água gelada e passou a beber em temperatura ambiente, devagar, sempre sentado e ouvindo os sinais do próprio corpo. 3 semanas depois, me procurou surpreso, contando que se sentia mais disposto, mais focado e, sim, mais confiante na intimidade. Nada de mágica, apenas respeito pela forma como o corpo realmente precisa receber água. Quando isso acontece, a circulação melhora, a energia se torna mais estável, a mente fica clara e a vitalidade retorna. Não é sobre beber mais, e sim sobre beber de maneira inteligente. Muitos homens mais velhos nunca aprenderam isso e acreditam que hidratação é apenas uma questão de quantidade, mas a qualidade do hábito faz toda a diferença. Pense no corpo como um motor antigo e valioso. Você não despejaria combustível de uma só vez esperando que funcionasse bem. Alimentaria aos poucos, com cuidado e regularidade. O organismo humano pede exatamente o mesmo. E ainda há outro ponto importante. Mesmo quando se começa a beber água da forma correta, certos hábitos cotidianos acabam anulando parte desse esforço. Pequenas atitudes, que parecem inofensivas, drenam água do corpo e sabotam os resultados. É frustrante achar que está fazendo tudo certo e não ver mudança, mas isso acontece com frequência. E é justamente aí que muitos homens descobrem que precisam rever não apenas o quanto bebem, mas como vivem no dia a dia. Muitos homens decidem mudar a forma como bebem água, ajustam hábitos, fazem tudo certo e ainda assim voltam semanas depois dizendo que se sentem apenas um pouco melhores, mas não como esperavam. Foi o caso de Henrique, um piloto aposentado de 74 anos. Ele seguiu cada orientação com disciplina, tomava goles lentos, evitava a água gelada, sempre se sentava para beber. Mesmo assim, quando retornou para a consulta, parecia frustrado. Esperava uma transformação maior. Então revisamos com calma sua rotina. Descobrimos escolhas aparentemente inofensivas, mas que estavam sabotando seus esforços. Henrique começava o dia com um café forte. No jantar costumava beber uma taça de vinho e, após comer frutas suculentas como laranja ou melancia, bebia logo em seguida um copo de água. Nada disso parecia grave, até analisarmos pelo ponto de vista da hidratação. A cafeína e o álcool, por exemplo, são diuréticos. Em vez de hidratar, retiram água do corpo, aumentando a urina e deixando-o mais desidratado do que imagina. Beber água logo após consumi-los é como correr atrás de algo que nunca se alcança por completo. Outro detalhe é o momento em que a água é ingerida. Quando se bebe logo depois de frutas ricas em água, como uvas, melões ou laranjas, as enzimas digestivas podem ser diluídas, o que causa inchaço e reduz a eficiência da absorção de nutrientes. Até mesmo o excesso de zelo pode atrapalhar. Ingerir muita água de uma vez pode levar à chamada superidratação, que elimina minerais importantes como sódio, magnésio e potássio. Esses eletrólitos são indispensáveis para o funcionamento dos nervos, para a contração muscular e também para a resposta sexual. Ao entender esses pontos, Henrique fez ajustes simples. Passou a beber água antes das refeições, em vez de depois das frutas, reduziu o café e o vinho e acrescentou uma pequena pitada de sal marinho ao primeiro copo de água do dia, para ajudar na retenção dos eletrólitos essenciais. Poucos dias depois, voltou a dizer que sentia o corpo diferente, mais equilibrado, como se estivesse finalmente trabalhando a favor dele e não contra. Muitas vezes, não é sobre fazer mais, mas sobre eliminar pequenas armadilhas escondidas que drenam energia sem que se perceba. Quando esses erros silenciosos são corrigidos, os benefícios da hidratação aparecem de forma clara, quase como se uma chave fosse girada dentro do corpo. E é nesse ponto que gosto de compartilhar um hábito matinal simples, que leva apenas alguns segundos, mas que, junto com a forma correta de hidratar-se, tem o poder de desbloquear resultados reais e consistentes. Depois dos 60, os primeiros minutos do dia são ainda mais decisivos. Eles podem definir desde o ânimo até o equilíbrio hormonal, e por isso merecem toda a atenção. Leva apenas 7 segundos, mas quando feito com constância, é capaz de despertar algo que talvez estivesse adormecido há anos.
Gilberto, um paciente de longa data, tinha 71 anos quando me procurou. Ele já seguia corretamente a rotina de hidratação. Bebia água em temperatura ambiente, em pequenos goles ao longo do dia, evitava bebidas geladas e se afastava de tudo que pudesse causar desidratação. Isso já havia lhe devolvido energia e bom humor, mas ainda sentia que faltava algo. Disse que se sentia bem, mas não plenamente, como se estivesse quase alcançando o que queria. Foi então que ensinei a ele um truque simples de apenas 7 segundos, feito pela manhã. Não exige equipamento algum, apenas você, sua respiração e a intenção de se conectar com o próprio corpo. O exercício consiste em inspirar lenta e profundamente pelo nariz, segurar o ar por alguns instantes e depois soltar suavemente também pelo nariz. Esse gesto estimula a liberação de óxido nítrico, uma molécula que o corpo produz naturalmente e que funciona como um sinal para que os vasos sanguíneos relaxem e se abram, permitindo que mais sangue rico em oxigênio chegue a todas as partes do organismo, inclusive aquelas que mais dependem de boa circulação. Com o passar da idade, os níveis de óxido nítrico diminuem, e esse é um dos motivos pelos quais o fluxo sanguíneo perde força, mesmo em homens com coração saudável. Mas dedicar alguns segundos de respiração consciente, logo após o primeiro copo de água do dia, é suficiente para ativar novamente esse sistema e dar um impulso poderoso à circulação. É um método suave, natural e que age em harmonia com o corpo. Gilberto ficou desconfiado a princípio, achando impossível que apenas respirar pudesse mudar alguma coisa. Pedi que tentasse por 2 semanas. Quando voltou, parecia mais leve, com outro brilho no olhar, como se um peso tivesse sido retirado de dentro dele. Contou que se sentia novamente conectado, como se o corpo tivesse se lembrado de como deveria funcionar. E é exatamente isso. Não se trata de mudar quem você é, mas de ajudar o organismo a reencontrar a sua própria essência. A vitalidade não desaparece com a idade. Ela apenas precisa ser cuidada com atenção. Às vezes, um gesto tão simples quanto beber água da forma correta e dedicar alguns segundos à respiração consciente pode ser o início de uma transformação muito maior.